Charles Cordeiro. Hoje, no nosso segundo vídeo de ondulatória, nós iremos continuar com a nossa programação. Lembrando que no primeiro vídeo nós começamos do zero, vimos ondas lá do início mesmo. Vimos natureza de ondas, tipos de ondas, velocidade de um pulso, a famosa equação de Taylor. Nós vimos reflexão e refração e chegamos, o que foi até a parte mais importante da aula, nós vimos as ondas periódicas. Hoje, no nosso segundo vídeo, nós iremos continuar vendo outros fenômenos. Ok, gurizada? Vamos começar logo, ok? Bom, vamos lá, pessoal? Vamos ver o que é uma frente de ondas. No início mesmo, nós vimos que uma onda pode ser uni, bidi e tridimensional. O que era uma onda unidimensional? Um pulso numa corda. Era uma onda que nós usávamos uma só dimensão, dimensão de comprimento. E o que era uma onda bidimensional? Era uma onda num plano, em duas dimensões. Como exemplo, nós, ao tocarmos com uma certa frequência a água, a gente cria ondas que partem a partir deste ponto onde eu, fonte de ondas, despejo ali energia. Essa energia se propaga pela própria definição de uma onda. É uma energia que se propaga sem transporte de matéria, somente de energia. Então essa onda bidimensional, ela acontece, por exemplo, num lago. Temos também a onda tridimensional, como a onda sonora que eu emito nesse instante, neste volume deste ambiente. Porém, ondas sonoras, nós veremos isso no nosso terceiro vídeo. Bacana? Então vamos agora falar um pouco mais de ondas bidimensionais. Vem aqui comigo. O que é uma frente de ondas? Imaginemos, crianças, que eu pegue esta régua, eu continuo sendo quem? Isso, fonte de ondas. E neste plano você está de helicóptero olhando por cima um lago. E eu, fonte de ondas, chego aqui e transfiro essa minha energia para a água com esta régua. Note que essa régua, ela é uma reta. Essa foi a frequência que eu escolhi. Gurizada, o que vai acontecer? Essas ondas em formato de reta, na verdade é um plano, se propaga para a direita. Essa retinha, esse vetorzinho vermelho, eu chamo de raio de onda, é nada mais, nada menos que um elemento geométrico para mostrar a direção e sentido da propagação dessa onda. Ou seja, para a nossa direita. Então a onda está indo para lá. Na verdade, se você olhar de ladinho, a onda é esta. E nós já somos doutores nesses elementos de onda. Eu tenho aqui um vale e uma crista. E a distância, por exemplo, entre duas cristas, nós temos o comprimento de onda. Ou a distância entre dois vales, nós também temos o comprimento de onda. Bacana? Volta para cá. Vamos caracterizar que essas linhas azuis caracterizam o topo das ondas. Ou seja, essas linhas azuis retas mostram as cristas. Então, para nós, alunos do Pedro II, não fica difícil de enxergar que aqui nós temos um comprimento de onda. Esta frente de onda é uma frente de onda plana. Já aqui, ó, imaginem que eu faço a mesma coisa com uma certa frequência em um lago, com o dedo. Vai ser minha fonte de ondas. E com uma certa frequência, lembrando que eu sou a fonte de ondas, eu sou o dono da onda, eu que emito aqui uma frequência para a construção dessas ondas, darei de presente para aquele conjunto de ondas a minha frequência. Então a frequência dessas ondas é a frequência da fonte. Note que essas frentes de ondas não são mais frentes de ondas planas, são frentes de ondas, óbvio, circulares. E é óbvio para vocês que, com muita facilidade, nós conseguimos enxergar o comprimento de onda. Aqui é um comprimento de onda.
Cada linha dessa pode ser uma crista ou um vale. Bacana, gente. Eu até posso fazer com vocês uma coisa. Essa linha pontilhada pode ser a representação de um vale. Essa linha contínua pode ser a representação de uma crista. Logo, eu também consigo, e vocês também conseguem, enxergar um comprimento de onda também aqui, ó, na distância entre dois vales. Não entendi, professor. Cara, na verdade, quando eu toco aqui neste lago de águas tranquilas, eu, fonte de ondas, produzo uma sequência de ondas na frequência que eu determinei. As ondas se propagam para todas as direções. E aqui nós teremos frentes de ondas circulares. Ora, como na verdade a onda tem esta característica física, com cristas e vales, e nós conseguimos enxergar que um comprimento de onda é a distância entre dois vales e duas cristas, eu posso visualizar, ou até definir, que as linhas contínuas são cristas. Logo, a distância entre uma e outra é um comprimento de onda. Bom, entre duas cristas eu tenho um vale. Para não confundir, eu vou desenhar um vale por uma linha pontilhada. Logo, a distância entre duas linhas pontilhadas, ou seja, a distância entre dois vales, também é um comprimento de onda. Só isso, crianças. Agora, o que determina a criação dessas frentes de ondas planas e circulares? O que determina? É o nosso princípio de Huygens, esse holandês do século XVII, com muitos trabalhos muito interessantes na nossa ótica. Então vamos ver agora o princípio de Huygens. Uma coisa muito simples, ok? E aí, pessoal, vamos falar do princípio de Huygens. A pronúncia, faça como quiser. Eu já vi pessoas falando até Huygens. Vou falar Huygens. Bom, gente, o que diz o princípio de Huygens? É um princípio bem, eu diria que até meio filosófico. O que ele diz? Mais ou menos assim. Turma, o que é um segmento de reta? Lá da matemática, uma junção de infinitos pontos. Então observe essa primeira fonte de onda plana aqui, que eu fiz com esta régua. Na primeira eu tenho uma reta, e o Huygens diz que, na verdade, esta reta é formada de pontos. Infinitos pontos, é claro. Não tenho tempo para desenhar infinitos pontos. Vou desenhar somente alguns. Pronto, para Huygens, cada ponto é uma fonte de ondas, em especial, que produz as suas ondinhas. Ondinhas que são ondas circulares. Vou pegar esta fonte. Esta. Segundo Huygens, a nova frente de onda é uma frente de onda que tangencia estas ondinhas fabricadas por estes pontos que fazem parte da primeira frente de onda plana. Professor, fiquei tonto. Vamos devagar. Para Huygens, essa frente de onda é formada de pontos, e cada ponto são fontezinhas de ondas que produzem suas ondas próprias. E essas ondas próprias vão definir a próxima frente de onda que tangencia as frentes circulares das ondinhas. E vai-se continuar. Esta onda, segundo Huygens, é formada de pontos que são origens de outras ondas circulares, onde lá na frente uma nova onda vai tangenciar essas frentes de ondas circulares feitas pelos pontos. É meio viagem, mas esse é o princípio de Huygens. Ok, gurizada? Não fica difícil para vocês perceberem, é claro, que aqui eu tenho lambda, aqui eu tenho comprimento de onda. Bom, agora eu tenho uma fonte de ondas que toca em um determinado ponto nesta cuba de ondas. Que é isso, professor? É uma bacia que eu vou produzir ondas para experimentos, ou um lago de águas tranquilas. Eu toco aqui, meu nome é fonte de ondas, e eu produzo ondas com a frequência do dono, a frequência da fonte de ondas, eu. Então vou produzindo ondas, e essas ondas se propagam, e eu posso desenhar até esta reta, vou chamar de raio de ondas, que tem nada mais nada menos a incumbência de me mostrar como elas se propagam.
Bacana? Da mesma forma, não fica difícil perceber que aqui nós temos um comprimento de ondas, nós já falamos sobre isso. Fala logo aí do princípio de Huygens, professor. Na verdade, eu vou repetir, eu já falei lá, o que eu falei lá serve aqui. Turma, imaginemos que esta primeira frente de onda circular, ela é formada de pontos. Vou desenhar somente alguns. Cada ponto, desenhei somente alguns. Cada ponto, na verdade, é uma frente de onda, que forma frente de ondas circularizinhas. Eu desenhei só para uma, posso desenhar para as outras. Gente, uma nova onda vai tangenciar essas frentes de ondas circularizinhas. Então, o princípio de Huygens, ele mostra como que é criado uma frente de ondas. Estou falando esse princípio só a título de informação. Bacana, gente? Então, o que eu quero que vocês saibam o que é uma frente de onda plana e o que é uma frente de onda circular. Ok, gurizada? E aí, gurizada, vamos lá? Vamos ver agora a reflexão e a refração de ondas num caráter, numa dimensão dupla, ou seja, num plano, ou seja, de maneira bidimensional. Bacana? Bom, vamos imaginar que eu, fonte de ondas, com essa régua, eu deposite a minha energia nesta água a intervalos regulares, ou seja, a uma certa frequência, eu produzo essas frentes de ondas, já sabemos, frentes de ondas planas. Bacana? Essa frente de ondas, vamos supor que encontre a borda de uma piscina. O que vai acontecer? Nós veremos isso lá na aula de ótica também. Essas ondas vão refletir, não vão mudar de meio. Que mudar de meio é refratar. Mudar de meio acontece na refração. Aqui nós temos uma reflexão. Bacana? Então, a gente está analisando agora a reflexão, a refração daqui a pouco. Então, essas ondas, elas vão chegar nesta parte, na borda da piscina, e vão refletir. Vão continuar naquele mesmo meio. E ali nós conseguimos ver na experiência alguns elementos geométricos. Bom, eu vou usar essa linha verde, vou chamar de raio de onda, tá? Na verdade, as ondas estão pintadas aqui na cor laranja. Elas chegando, elas incidindo e elas refletindo, tá? Essa reta verde é só para me dar um encaminhamento. É só para eu perceber com muita clareza o sentido, a direção e o sentido de propagação dessas ondas, tanto ao incidir quanto no refletir. Bacana, gente? Bom, nós já vimos lá o que era um comprimento de ondas. Vimos o que era a frente de onda circular e plana, vimos o princípio de Huygens. Logo, não é difícil para vocês perceberem que ali eu tenho um comprimento de onda. Eu posso dizer, por exemplo, que essas linhas laranjas são as cristas, e a distância entre duas cristas é um comprimento de onda. Note que essas ondas incidiram e eu vou usar uma reta imaginária, evidentemente, uma reta que é perpendicular ao plano, ou seja, a chegada, ao obstáculo que essas ondas atingem. Essa reta aqui, imaginária, é perpendicular. Gente, o objetivo é só para a gente enxergar este ângulo, que eu vou chamar de ângulo de incidência. Esse θ eu vou chamar de ângulo de incidência, ok? E o outro ângulo eu vou chamar de ângulo de reflexão. Que são, esses ângulos são iguais, gurizada. E é lógico que este elemento aqui imaginário que eu criei, chamado raio de onda, ele dá com muita clareza para a gente, ele dá para a gente perceber, ele define a nossa percepção que esses ângulos de chegada e de saída, de incidência e de reflexão, são iguais, ok? Então, nosso raio de onda, ou seja, o raio incidente, o raio refletido, mas são coadjuvantes, que na verdade os atores principais são as ondas que chegam e as ondas que saem. As ondas que incidem e as ondas que refletem, tá? Analisando essa geometria, este ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Da mesma forma, aqui nós temos também um comprimento de onda. Note que após a reflexão, os comprimentos de onda se mantêm. Bacana, gente? A fonte se mantém, ok? A frequência da onda se mantém, porque a frequência é a frequência do dono, eu, a fonte de ondas. E aqui nós vimos a reflexão. Note que eu enxerguei isto em um plano, tá? Nós tínhamos visto a reflexão unidimensional, uma corda,
que ela batia, voltava, dependendo da extremidade fixa ou móvel, ela voltava com ou sem inversão de fase, lembra? Aqui é uma onda plana. Legal, gente? Ok? Vamos ver agora uma refração. O ato de refratar é o ato de mudar de meio, mudando de velocidade e mantendo a frequência. Vamos ver agora a refração de ondas, ok? E aí, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver agora a refração de ondas em duas dimensões. Deixa eu explicar aqui para vocês esse desenho aqui. Parece confuso, mas não. Bacana? Deixa eu só fazer um comentário para vocês, com vocês. Numa praia, nós, num dia em que as águas não estão tão tranquilas, nós conseguimos ver ondas. As ondas do mar chegando na praia. Às vezes elas são muito grandes. Em alto mar elas são muito maiores. Muito. Procure aí no YouTube ondas em alto mar. Vocês vão ver ondas maiores que navios gigantes. Ok? Aquelas ondas que chegam na praia são muito pequenas comparado com ondas em alto mar. E outra coisa, a velocidade. A velocidade de uma onda em alto mar é muito grande, muito maior do que a velocidade das ondas que chegam em uma praia. Legal? Bom, vamos fazer o seguinte. Uma visão em perfil, água profunda, alto mar, olhando de ladinho, né, em perfil, e água rasa, praia. Vamos caracterizar aqui como se fossem dois meios diferentes. Sim, que para explicar a refração, o ato de refratar é o ato de uma onda mudar de meio, mudando de velocidade. Ok? Então vamos caracterizar esses dois meios diferentes, onde essa onda irá refratar, ou seja, onde a onda passará de um meio para o outro. Então o meio 1, água profunda. Alto mar. Meio 2, praia, água rasa. Bacana? A visão de lado. Agora vamos para a visão de helicóptero. Visão de topo, visão de cima. Ok? Visão de topo. Topo. Bom, você está do alto de helicóptero e vê que ondas estão vindo de alto mar, inclusive com uma velocidade grande. Vamos chamar velocidade V1, grande. E aí, vamos supor que nessa praia nossa imaginária, a profundidade mude de maneira abrupta. Ou seja, a profundidade, a onda está vindo por aqui, ó, com a velocidade V1, depois vai mudar a profundidade abrupta. Não é assim, a coisa muda paulatinamente. Mas no nosso caso aqui, para o nosso entendimento, vamos caracterizar a diferença desses dois meios como sendo a diferença nessas profundidades. Alto mar, meio 1, a onda vem com a velocidade grande, uma velocidade V1, e perto da praia, uma profundidade pequena, seria um outro meio. Então a onda vai mudar de meio, a onda vai refratar. Vem aqui comigo. A onda vem, aqui são frentes de ondas, aqui é o comprimento de onda, grande, e quando muda abruptamente de meio 1 para meio 2, esta onda vai ter um desvio e o seu comprimento de onda vai diminuir. Da mesma forma que diminui a velocidade que essa onda chega lá na praia. Uma velocidade muito menor e um comprimento de onda muito menor. Professor, eu tenho uma pergunta. Já sei qual é a pergunta. Por que que o comprimento de onda diminuiu com a diminuição da velocidade? Em alto mar, as velocidades das ondas eram muito grandes e os comprimentos de onda também. Perto da praia, o comprimento de onda era pequena, da mesma forma que a velocidade. Ok? Por quê? Bom, nós aprendemos a equação de uma onda periódica, porque essas ondas são periódicas. A fonte de ondas manda ondas com uma determinada frequência. E a frequência do lado de cá é a mesma frequência do lado de cá. A frequência não muda, porque a frequência é a frequência da fonte. Parto da premissa que a frente de ondas é a mesma. Essa onda só refratou ao mudar de meio. Na verdade, o meio é água. Mas como nós caracterizamos essa diferença em profundidades, a gente definiu como se fossem dois meios. Então, V igual a lambda F. Eu posso continuar dizendo que a frequência é velocidade dividido pelo comprimento de onda.
E a frequência F1 é igual à frequência do meio 2, é a mesma coisa. Mas frequência é V sobre lambda. V sobre lambda é igual a V sobre lambda. Meio 1, meio 1, meio 2, meio 2. Só que no meio 1 a velocidade era grande. E o comprimento de onda também era grande. 1, 1. 2, 2. Deixa eu dar um exemplo numérico aqui para vocês, crianças. 2 dividido por 2 não é o mesmo que 137 dividido por 137? Essa igualdade aqui não é verdadeira? Então o que eu estou dizendo? Velocidade grande, comprimento de onda grande em alto mar. Chegou perto da praia, velocidade pequena, comprimento de onda pequena. E qual foi o motivo disso tudo? V igual a lambda F, F é igual a V por lambda, como a frequência de lá é a frequência de cá, na refração não muda a frequência é a frequência da fonte de ondas, a gente caracteriza que velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. O que eu quero que vocês saibam? Que a refração aqui, bidimensional, o comprimento de onda muda com a mudança de meio, e a velocidade também. Por isso que esse desenho foi feito desta forma, de maneira clara, que o comprimento de onda aqui é maior e o comprimento de onda aqui é menor. A velocidade da onda aqui é maior, a velocidade da onda aqui é menor. Só isso, gente. Tá? Quero que vocês entendam só de maneira superficial, de maneira qualitativa e não de maneira quantitativa. O que é isso, professor? De maneira qualitativa e de maneira superficial, se atendo aos aspectos conceituais e mais nada. Agora, a análise quantitativa, diferente da qualitativa, a análise quantitativa é uma análise com equações, de maneira mais aprofundada. Bacana? E aí, pessoal, vamos ver agora um fenômeno ondulatório, mais um, né? Nós já vimos reflexão e refração em uma corda, em duas dimensões, e agora nós vamos ver um outro fenômeno chamado difração. O que é o ato de uma onda difratar? O que é difratar? O que é uma difração? Vem aqui comigo, gurizada. Observe que eu tenho aqui um plano, um obstáculo qualquer, um pedaço de papel, uma madeira, sei lá, e eu faço um furo, eu faço um orifício e exponho esse papel aos raios solares, à luz. O que vai acontecer? A luz vai incidir e vai penetrar por esse buraco e se propagar em linha reta, e aqui eu vou ter uma iluminação com as dimensões do meu buraco, do meu orifício, e veremos também que essa região vai ser uma região de sombra. Ok? E essa parte daqui será iluminada. O obstáculo vai O obstáculo vai proporcionar uma sombra com as mesmas dimensões deste obstáculo. Ok, gurizada? Note que a luz se propagou em linha reta. Esta onda eletromagnética, a luz se propagou em linha reta. Porém, aqui não aconteceu a difração. Aqui vai acontecer. Nós vamos entender por quê. Agora, vamos supor que eu faça uma onda plana. Eu, fonte de ondas, produzo essa onda plana e esta onda se propaga no sentido de um obstáculo que também tem um orifício. Aqui tinha um orifício e a luz foi em linha reta. Aqui tem um orifício e esta onda, luz também é uma onda, essa onda plana se propaga e chega naquele obstáculo, mas tem um orifício. Gurizada, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa onda vai contornar o obstáculo. Inclusive agora tem uma aparência de uma onda circular. E por que aconteceu isso? Por conta do princípio de Huygens. Ok, gente? Ou seja, esta onda ao chegar aqui, ela vai obedecer o princípio de Huygens
e vai contornar o obstáculo. Agora imagine se, por exemplo, mesmo a gente ainda não teve onda sonora, imagina se, por exemplo, esta onda é uma onda sonora. Eu dou um grito aqui e um cidadão está atrás da parede. Olha a orelha dele ali. Se eu gritar aqui, ele vai ouvir? Sim, porque esta onda sonora vai contornar este orifício e vai atingir a orelha dele. Ele vai ouvir, porque o som é uma onda sonora que consegue a difração. A onda nesta água também conseguiu a difração. O ato de difratar é o ato de contornar obstáculos. Só isso. Mas por que aqui não aconteceu a refração? A onda foi em linha reta, a onda luminosa, e aqui, ó, por que não houve isto, gente? Ó, ao passar por esse orifício, por que não houve isso? Sabe por quê? Porque a difração não ocorre sempre. A difração só vai ocorrer quando as dimensões do orifício, as dimensões, vou chamar de D, tiver a ordem de grandeza do comprimento de onda. O comprimento de uma onda sonora varia de centímetros a metros. O comprimento aqui foi pequeno. O comprimento de onda da luz é em torno de 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros, ou seja, é 0,0000005. É muito pequeno. Então, este orifício aqui, ele teria que ser extremamente pequeno para a luz contornar o obstáculo e iluminar o chão completamente. Então, o ato de difratar é o ato de contornar orifícios e obstáculos. Por exemplo, eu tenho aqui uma parede e uma orelha ali atrás, certo? Eu emito esta onda sonora. Gurizada, o que vai acontecer aqui com essa onda? Vai contornar este obstáculo aqui e vai atingir a orelha. Isto é difração. Essa difração só ocorreu porque as dimensões deste obstáculo ou do orifício têm a ordem de grandeza do comprimento de onda. Então, só algumas ondas que conseguem difratar, em face de ter o seu comprimento de onda com valores compatíveis com as dimensões deste obstáculo ou deste orifício. Então, o que é difração? É o ato de contornar obstáculos ou orifícios. Bacana? Isso acontece dependendo do comprimento da onda, se vai ter ou não essa difração. Legal? Só vai ter ou não, dependendo dessas dimensões. Ok? E aí, pessoal, vamos ver agora... Interferência é um fenômeno ondulatório e nós vamos ver na visão unidimensional, ou seja, uma corda, um pulso de onda em uma corda. Imaginemos aqui que dois pulsos de onda se propagam com a mesma direção e sentidos contrários, ok? Com essas dimensões, com essas amplitudes. Vai chegar um momento que essas ondas vão se encontrar. E nesta hora haverá uma chamada interferência construtiva. Nós teremos aqui uma interferência construtiva. Ok? Isso no momento de encontro desses pulsos. No momento posterior, cada pulso segue a vida, sua vida normal. Aquele de amplitude B continua o seu caminho e o de pulso de amplitude A continua o seu caminho. Ou seja, só neste momento que essas ondas se sobrepõem, criando um tipo de interferência chamada interferência construtiva. As suas amplitudes se somam. Ok? E o que seria uma interferência destrutiva? E aí, pessoal? A interferência destrutiva, eu acho que vocês já imaginam o que vai acontecer. Imaginemos dois pulsos em oposição de fase, ok? Com essas dimensões. Essa amplitude B e essa amplitude A. No encontro desses pulsos, eles vão
né? E vai acontecer aqui um fenômeno de interferência, onde a amplitude vai ser a diferença dessas amplitudes em face desses pulsos de ondas estarem em oposição de fase. A amplitude vai ser A menos B. Professor, já sei a pergunta. Se aqui fosse A e aqui do mesmo tamanho, neste ponto eu teria uma linha reta, uma interferência destrutiva total. Depois desse momento de encontro, os pulsos seguem suas vidas normais. Esse de amplitude A segue e esse de amplitude B segue. Gente, interferência construtiva e destrutiva vão acontecer em face das ondas estarem em fase e em oposição de fase, respectivamente. Ok? Oposição construtiva, pulsos em fase. Interferência destrutiva, pulsos em oposição de fase. Simples assim. Bom, e por que eu vi interferência construtiva e destrutiva em caráter unidimensional, ou seja, numa corda? Porque esse é o pré-requisito para nós entendermos agora o que é uma onda estacionária. Bacana? E aí, pessoal? Bom, vamos ver agora o que é uma onda estacionária. Os pré-requisitos para entendermos o que é uma onda estacionária, a gente já sabe reflexão e refração em uma onda unidimensional. Vem aqui comigo. Imaginemos que eu, fonte de ondas, mande uma onda com este formato. Do lado de lá, a corda tem como extremidade um anteparo fixo, uma parede. Sabemos que quando acontecer a reflexão, essa onda vem com inversão de fase. E ela foi e agora ela está voltando. Esses pulsos de ondas vão se encontrar. E aí nós teremos interferências construtivas e destrutivas. Ok? Bom, o que sabemos é que a amplitude da onda que vai tem a amplitude da onda que vem. Bacana? E o padrão de interferência que vai acontecer em face do encontro da onda que vai com a onda que vem já refletida, esse padrão vai ser o que nós chamamos de uma onda estacionária. E aí, pessoal, bom, o que vai acontecer? Com o encontro, lembrando que eu estou aqui, meu nome é fonte de ondas, e eu estou mandando uma onda periódica com esta frequência e uma onda com esta amplitude. Eu vou continuar fazendo isto. É o fonte de ondas. Deu tempo da onda ir e vir. Depois de um certo tempo, eu percebo que esta onda, ou essas ondas que eu emito, vão ter este outro padrão aqui, ó, gente. Aqui nós temos a junção de ondas que chegam e ondas que refletem, tendo as suas devidas interferências construtivas e destrutivas. Nós vamos ter este padrão aqui ondulatório. Aqui vai acontecer coisas interessantes. Esses pontos aqui, ó, nós chamamos de nós. Isso aqui é um nó. Já esse tamanho maior, nós chamamos de ventre. Lembrando que uma onda tinha crista e vale. Aqui, em uma onda estacionária, eu tenho ventres e nós. São pontos de oscilação mínima, um nó, e máxima, um ventre. Gurizada, essa energia que eu estou gastando aqui, eu, fonte de ondas, elas vão ficar aprisionadas. A rigor, uma onda estacionária nem é uma onda, que por definição, uma onda transporta energia, sem transportar matéria. E na verdade, essa energia fica oscilando aqui em casulos. Ou seja, aqui eu tenho oscilação da corda máxima e aqui mínima. Eu tenho aqui um nó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7. Eu tenho 7 nós e eu tenho aqui esses 7 ventres. Ok? Isto é uma onda estacionária. O engraçado é que as características da onda continuam. Por exemplo, continuou. Observe aqui, ó, esta onda. Olha aqui, crianças. Isso aqui era o meu comprimento de onda. Essa onda está facilmente visível
desprezando a falta de estética, facilmente está visível aqui, ó. Olha aqui o comprimento de onda. Note que o comprimento de onda são 2 quibes. 2 casulos desses, 2 quibes vai me dar um comprimento de onda. Isto aqui é uma onda estacionária. Então, se você estiver diante de uma onda estacionária, é muito simples enxergar o comprimento de onda. Por exemplo, turma, vamos supor, acompanhe aqui o nosso raciocínio. Vamos supor que eu tenha este comprimento aqui, ó. Este comprimento da corda vale L. L. Bacana? Cada quibe equivale ou não equivale a meio lambda? Meio comprimento de onda. Então, é muito fácil enxergar aqui o comprimento de onda. Lembrando que a corda azul estava esticada e eu comecei a mandar ondas. Essas ondas foram, refletiram e voltaram. E do encontro da onda que foi com a onda que volta, eu tenho essa figura, este padrão oscilatório. É o padrão de uma onda estacionária. Por que esse nome onda estacionária? Porque a energia fica estacionada em cada módulo de oscilação. O nome eu estou chamando que eu inventei agora, módulo de oscilação. O fato é que este quibe equivale a meio comprimento de onda, que a onda, na verdade, está aqui. Não é verdade? Então, como descobrir o tamanho desse comprimento de onda para este exemplo de exercício aqui? Vem aqui comigo. Turma, dá para vocês perceberem que este L são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quibes. Este L é 7 quibe. E cada quibe é meio comprimento de onda, certo? Bom, então 2L sobre 7 é igual a lambda. Ou seja, o comprimento de onda é 2L sobre 7. Isso para esse exercício aqui. Gurizada, eu vou mandar para vocês uma segunda lista de exercícios com gabarito comentado e vai ser muito simples para vocês. No primeiro momento até parece que o assunto é difícil, mas vocês vão ver que não é. Entenderam o que é uma onda estacionária? Não? Vamos fazer então um exercíciozinho? Vem aqui comigo, gurizada. E aí, gurizada, vamos fazer só 2 exercíciozinhos sobre onda estacionária. Tudo bem? Vamos ao primeiro exercício. Bom, uma fonte de ondas produz uma onda que reflete, né, com inversão de fase, criando este padrão de onda estacionária, com 4 quibes. Não fala por aí quibe, não. 1, 2, 3, 4 quibes. Não fala por aí quibe, não. E eu sei que este quibe é meio comprimento de onda, porque a onda original, crianças, era essa. Este era o comprimento de onda. Bacana? Ele disse que a distância entre esses 2 anteparos é de 2 metros e pede o comprimento de onda. Temos aí um rol de opções. O comprimento de onda é meio metro, 0,7 metros ou 70 centímetros, 1 metro, 1,5 metros ou 2 metros. E aí? Qual é o comprimento de onda? Eu sei que dá para fazer de cabeça, mas vamos fazer o feijão com arroz, para não errar. Vem aqui comigo. Turma, note que 2, 3, 4. Este L, esse comprimento L, são 4 meios comprimentos de onda. Então, o lambda é igual a 2 vezes L dividido por 4, ou seja, 2 vezes 2 metros dividido por 4. 2 vezes 2, 4. 4 por 4, 1. Este comprimento de onda, letra C, 1 metro. E era fácil perceber, né, gurizada? Se aqui é um comprimento de onda, lá é outro. Então essa corda aqui tinham 2 comprimentos de onda. Então a metade deste L, metade de 2, é o comprimento de onda, ou seja, 1 metro. Vim aqui, repitam o vídeo quantas vezes for necessário. Vim aqui, crianças, para esse exercício. Vamos lá. Ele fala que uma fonte de ondas manda uma onda que bate, reflete. Temos aí um padrão de onda estacionária. Isso aqui é um vento, isso aqui é um nó, isso aqui é um vento, isso aqui é um nó. Bacana?
E aí ele diz que esta onda, esta fonte de ondas tem uma frequência, o dono, a fonte de ondas tem a frequência de 50 Hz. A onda vai com uma velocidade, volta com a mesma velocidade, e ele quer exatamente isto. Temos aqui o rol de opções, 10 metros por segundo, 20, 40, 60 e 80 metros por segundo. A pergunta que ele faz é, qual a velocidade deste pulso de onda que vai e volta? Primeiro ato, a gente sabe que V igual a lambda F. Todo mundo conhece essa equação. A frequência, crianças, foi dada. O comprimento de onda eu vou tirar ali agora. Aí depois, com o comprimento de onda e a frequência, eu descubro a velocidade, que foi o que ele pediu. Lembrando que a onda está aqui, né, gente? Ó. Certo? Este é o lambda. Mas para a gente resolver isso de uma maneira muito rápida, é só usar bom senso. Quantos quibes eu tenho aqui, gente? 3. Então, este comprimento L são 3 quibes. Cada quibe é um meio comprimento de onda, né? Logo, note, 2 vezes L dividido por 3. O lambda é 2 vezes L dividido por 3. Pronto, o lambda é igual a 2 vezes 1,2, tudo isto dividido por 3. 1,2 é 2,4, que dividido por 3, 3 vezes 8, 24. O lambda é 0,8 metros. Bom, agora já dá para a gente terminar o exercício. Vem aqui comigo. A velocidade é igual a lambda vezes F. A velocidade é o lambda 0,8 ou 8 décimos vezes a frequência que foi dado, que é 50. Note que este zero, eu corto com esse zero, 5 vezes 8, 40. Então a velocidade é 40 metros por segundo. Lembrando que a velocidade está em metros por segundo no sistema internacional, porque o lambda está no sistema internacional, metro, e a frequência também está no sistema internacional, hertz. Então, velocidade da onda que vai e a que volta, que forma este padrão de onda estacionária, essa velocidade vale 40 metros por segundo, portanto, gabarito letra C. Gurizada, nós vamos fazer mais exercícios. Então, clique lá na plataforma que tem uma lista de exercícios desses assuntos que nós vimos nessa semana. Todos os exercícios com gabarito comentado. Bacana? Reveja este vídeo quantas vezes for necessária. Tente fazer os exercícios da lista. Não conseguindo, consulte o gabarito comentado. Ainda persistindo, nós teremos encontro síncrono que resolverá todas as pendências. Ok? Um grande abraço, pessoal!